Depois de uma cacetada de tempo sem assistir Hotel Transilvânia, eu assisti de novo e eu me surpreendi bastante. Eu não lembrava que era tão bom assim, eu gostei bastante do filme. Então vamos começar. E aí, amigos, beleza? Meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Você já sabe bem a tradição qual que é, né? Deixa o seu like, comenta, se inscreve e compartilha com um amigo, porque vai estar ajudando bastante a gente. Faz isso aí, se acomoda, chama todo mundo para assistir com você, porque vai estar ajudando muito aqui. Já vai crescer cada vez mais para fazer vídeos mais legais, com outros temas, mais conteúdos com convidados. Então faz isso aí, fala com todo mundo para assistir esse vídeo aqui e vamos começar, porque é Hotel Transilvânia. De início a gente já tem o Drácula contando um pouco da história dele, falando que ele era casado, que ele tem uma filha. A esposa dele acabou sendo queimada por seres humanos que não gostavam de monstros de jeito nenhum. Então eles tacaram fogo na casa deles e a esposa do Drácula acabou não aguentando. Então o Drácula fugiu com a filha dele e decidiu dar uma vida segura para ela, longe dos seres humanos, para que ela não sofresse coisa alguma. Então ele deu a ordem para um monte de zumbis pedreiros construírem um enorme castelo para proteger a filha dele do mundo, proteger ela de tudo que podia machucar ela. E aqui a gente tem o humor desse filme aqui, porque esse filme aqui tem um humor sensacional. Eu não lembrava que era tão engraçado, cara, mas eu adorei aqui muitas cenas. Tem umas cenas quando eles estão construindo lá o castelo, tá um monte de zumbi na obra lá. Aí passa uma zumbi mulher na frente deles e ficou... Mais uma coisa aqui é que a dublagem faz esse filme aqui ficar maravilhoso, cara. Ela traz um monte de pérolas pra você que gosta da dublagem brasileira, cara. É muito bom essa dublagem aqui. Juízo, hein? Nada de fogueira e nem fogo de artifício. Então a gente foi acompanhando o Drácula sendo pai solteiro pra Mavis, ensinando ela a voar, ensinando ela a se transformar, ensinando ela a subir nas paredes. E assim foram se passando os anos. Até de quando o hotel já estava 100% pronto lá, o Drácula então nomeou de Hotel Transilvânia, onde ele começou a hospedar todos os monstros que estavam buscando o abrigo dos seres humanos. Então a gente é apresentado aos amigos do Drácula. Vamos ter o Múmia, o Lobisomem, o Frankenstein e o Homem Invisível. Aqui dá pra perceber bastante que é bem aquelas interações do Adam Sandler com os amigos dele nos filmes dele. Porque parece que foi praticamente isso aqui. Adam Sandler ligou o telefone e falou: ô, bora fazer um filme aqui, eu tô aqui sem ter o que fazer. E foram lá e fizeram um filme. Porque aqui, cara, a interação deles é sensacional. O Homem Invisível, ele chega lá, ele puxa a capa do Drácula, o Drácula já provoca falando: ai, homem invisível, mas que prazer em vê-lo. E assim já ele fica lá atormentando o Drácula, ele fica cutucando o Drácula. Aí o Drácula pega uma carne seca lá, entrega pra ele fica segurando a carne seca. Aí vem todos os filhotes do lobisomem, que tem uma dublagem aqui que é muito boa. Tem a mulher dele que tá sempre grávida aqui em todos os filmes. O Frankenstein lá, que é um cara grandão, aquele amigo gordo do Adam Sandler lá. Então vai seguindo aqui, a gente vai vendo toda a interação desses amigos aqui, porque ela é muito boa. Seguindo pra Mavis, ela tá no quarto dela ensaiando de como que ela vai falar com o Drácula, porque ela quer sair pra explorar e aparentemente o Drácula já tinha prometido pra ela que quando ela fizesse 118 anos, ele ia deixar ela sair pra explorar o mundo, pra ver o resto das coisas. Então o Drácula vai até ela e ele simplesmente permite que ela saia de lá. Ela fica desacreditada no começo, mas ela já fica super feliz. Ela começa a fazer as malas dela, ela começa a trocar de roupa, colocar uma roupa colorida, florida, um chapéu de palha aqui. Então ela tava falando que ela ia pro Havaí, porque ela tinha descoberto que a mãe dela tinha conhecido o Drácula no Havaí. E a Mavis queria conhecer o Tchan dela. Pra você que não sabe o Tchan, eu vou te explicar aqui bem rápido. É praticamente o amor à primeira vista aqui. É isso aí que a Mavis estava procurando, porque ela ficou 118 anos sem conhecer ninguém da idade dela lá. Então o Drácula permite que ela saia, ela fala que ia pra longe, mas ele falou: calma aí, vamos começar devagar. E ele fala pra ela ir até um vilarejo que tinha lá perto, e ela vai. Depois de um monte de aviso dos amigos do Drácula falando que os humanos são terríveis, que eles não gostam de monstros, que eles são pessoas ruins. Não tá tão errado assim, porque tem bastante gente que não ia gostar de monstros hoje em dia, já não gosta de bastante coisa que não são humanas. Então a Mavis vai até lá, ela vai até a Vila dos Humanos, enquanto o Drácula vai seguindo ela. Chegando lá, a vila tá toda deserta, lá não tem ninguém, parece um clima bem de terror. A Mavis fica no telhado lá, discreta lá. Então ela desce, vai procurando as pessoas, vai chamando os humanos. Até começa a vir um monte de gente lá com forcado, com faca, com marreta, tudo querendo espantar a Mavis, tá com fogo lá. Aí a gente descobre que são os zumbis do Drácula. Ele construiu aquela vila lá pro zumbi, pra enganar a Mavis, pra ela achar que o Drácula tava sempre certo, que os humanos não eram pessoas boas. Porque é isso que o Drácula acredita, ele nunca viu um humano bom nesse mundo aqui ainda.
Então, quando a Maeve se convence de que o pai dela estava certo, ela volta pro Hotel Transilvânia. Dá uma cena aqui para um zumbi que estava carregando uma boneca e o Drácula pergunta: vai fazer o quê? Vai brincar de boneca por acaso? Epa, vai brincar de boneca? De volta pro quarto da Mavis, o Drácula vai visitar ela, perguntar como tinha sido, como se ele não estivesse lá. Ela fala que foi horrível, que os manos são tudo que lhe falaram e muito pior ainda. E ela fala que vai sempre ficar naquele castelo lá, que nunca vai sair, porque ela odiou o mundo lá fora. Então o Drácula sai, ele vai até o saguão lá embaixo e ele vê alguém entrando na porta lá, parece ser um monstro, mas de repente ele vê que é um humano. Drácula já fica, ué, mas como que esse cara chegou aqui? Tem um cemitério de zumbis ali, tem uma floresta mal assombrada. Como que esse cara chegou no meu hotel? Então ele já pega o humano lá, ele fala que o nome dele é Johnny. Ele parece ser bem brasileiro, bem cheirado. Ele fala que é um explorador, ele fala que se aventura por aí, que ele se perdeu do grupo dele e ele acabou indo parar naquele hotel porque ele seguiu os zumbis. Porque tem uma passagem secreta lá que leva direto pro hotel e o Johnny simplesmente seguiu eles. Então o Drácula já leva o Johnny pro armário. Nossa, que frase errada. O Drácula já esconde o Johnny dos outros monstros lá, então, pra eles não verem aquele humano lá, porque eles detestam humanos. Porque o Drácula prometeu que nenhum humano nunca ia chegar lá. E se ele descobrisse que tinha algum humano ali, eles iam simplesmente ir embora daquele hotel, deserdar o Drácula e todo esse negócio aí. Então o Drácula ele decide fantasiar o Johnny de monstro. Ele fantasia o Johnny de Frankenstein. É aí que o Johnny então ele sai lá junto com o Drácula pelo hotel, vai andando pelo saguão lá, vendo todos os monstros impressionados, achando que era todo um show de fantasia, uma festa fantasia. Até que então o Johnny se separa do Drácula e vai passar a mão dentro de um esqueleto, perguntando como fez aquela fantasia, porque ele não acreditava que aquilo fosse tão real assim. Então ele passa a mão, aí numa escrito mulher, a mulher se assusta, aí vem um namorado da mulher que vem brigar com o Johnny, ele espanta o Johnny, aí o Johnny fica assustado pra caramba, porque ele descobre que tudo aquilo lá era monstro real, realmente, ele bate de costas no pezão do pé grande lá, tem uma cena lá que o pé grande acaba fazendo cocô no vaso dele, aí fica entupido, aí só vê um zumbindo lá, todo arrependido de estar trabalhando naquele lugar lá. Rodoviária, dá nisso, seu pé grande. Então o Johnny ele acaba pegando a vassoura de uma bruxa lá, ele sai voando nessa vassoura, enquanto está descendo a Maeve lá da escada junto com a mulher grávida do lobo. Aí nisso já sabe o que acontece, né? O Johnny acaba trompando com a Maeve quando ele estava na vassoura, atropela ele, os dois caem no chão, aí só vê um flash aqui no zóio dele, tirando uma foto um do outro. Mas na verdade isso aqui foi o Tchan. Por que o Tchan acontece? Você segura o Tchan, você amarra o Tchan e você é o Tchan, 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 Tchan. Então, continuando essa história aqui, o Drácula tenta separar o Johnny da Mavis aqui o tempo todo, porque ele não pode deixar ela descobrir que o Johnny é humano. É tudo isso aqui, não pode deixar que o Johnny é humano. Não pode deixar ninguém descobrir que o Johnny é humano, porque senão acabou pro hotel, acabou pro Drácula, acabou pra todo mundo aqui. Então o Drácula leva o Johnny até um quarto lá em cima no hotel. O Johnny fica desesperado, achando que o Drácula vai sugar o sangue dele, fica fugindo, mas o Drácula fala que ele nunca vai beber sangue dos humanos, porque aquilo eleva o nível do colesterol. O sangue de vocês tem tanto colesterol que só doido pra beber isso. Aí o Johnny pensa, caraca, esse Drácula aqui é gente boa. Aí chega a Mavis no quarto, ela tava transformada em morcega, ela volta normal na frente do Johnny. Ele já fala, caraca, você fica pelada quando vira morcego ou suas roupas encolhem? Cara, isso aqui é demais. O Johnny aqui, ele traz um monte de comédia pra gente nesse filme aqui. Quando eu tava passando esse filme aqui na Globo, uma vez que eu lembro, eu tava passando esse filme na Globo, eles cortaram a cena aqui, era só o Johnny falando uau, pirei, e cortou toda a fala dele. Aí ela já conhece o Johnny um pouco mais, o Drácula fala que o Johnny veio pra organizar a festa da Maeve, porque ele queria que fosse uma coisa super especial para 118 anos que ela tava fazendo ali agora. Então a Maeve sai do quarto, o Drácula tenta levar o Johnny pra fora do hotel por alguma passagem secreta que tinha lá, ele vai passando pelos corredores lá embaixo, ele vai puxando tocha, vai abrindo umas portas, tem um monte de túnel. Aí o Johnny vai perguntando um monte de coisa pro Drácula sobre quais são as fraquezas dos vampiros. Ele pergunta do alho, o Drácula fala que é super alérgico, fala da estaca no coração, mas o Drácula fala que isso mata qualquer um. E a estaca no coração? Mas isso mata qualquer um. Então o Johnny vai continuando andando com o Drácula, tá chegando numa escada lá, aí o Johnny vai quase cair, o Drácula segura ele na última hora, puxa pra cima, eles vão passando pelas portas lá secretas, até que ele chega num corredor lá, vai puxando os negócios, e tá, esse que ele tá tomando banho, tem umas pulguinhas na lua de mel, até que ele encontra os amigos do Drácula organizando a festa com Mozart, Beethoven e o outro cara.
Aí estava um monte de monstro lá, o Johnny tenta se esconder deles, aí a Mavis aparece, o Johnny se assusta com ela, aí todo mundo acaba vendo que o Johnny tava lá e ele fala que é primo do Frankenstein, do braço direito, por uma esganadora de tatu, alguma coisa assim. E é para você que o primeiro dono dele tinha um irmão que casou com uma mulher que foi por esganar um tatu. Eles tentam falar que estava organizando a festa da Mavis com uma super música lá, que nem nos velhos tempos, eles cantando, tocando música, o Drácula fica pistola porque o Drácula não queria cantar, então eles decidem tocar essa música pro Johnny pra ele ver como que tava sendo aquele show deles. Mas tava sendo uma música assim, bem nerdinha, bem suave, bem desanimada, até que o Johnny decide dar um show de rock lá. Aí a gente já começa a ver a Mavis um pouco mais interessada no Johnny por causa disso aí, falando que ele tá dentro na organização da festa. Aí o Drácula fala que ele já tem um horário definido da festa, por que eles vão fazer, qual vai ser os eventos da festa. Aí a cena corta pra um bingo super tedioso, com uma moça falando bem baixo lá, B57, a Frankenstein bate lá, ela fala bingo, mas aí a moça Gremlin come a cartela dela. Então o Johnny decide animar aquilo um pouco mais. Ele tira um patinete da mochila dele, sai andando por lá, aí começa a andar todo mundo no patinete, vai a múmia, vai o pé grande, até que a moça Gremlin come o patinete que o Johnny tinha tirado. Aí a cena troca pra piscina onde está todo mundo lá, tem gente comendo, tem gente vendo umas comidas de monstro lá, tem focinho de alça, tem barata pra eles comerem ali, tem geleia. Aí tem um garçom lá, um cozinheiro lá, ele é o Corcunda de Notre Dame, ele tá com uma ratinha, essa ratinha fica sentindo o cheiro de humano o tempo todo. Aí o Drácula tenta o tempo todo disfarçar isso aí, arremessando ela pra longe, falando que não era tal comida que ele queria, que era outra comida. Aí o Corcunda de Notre Dame já vai lá fazer outra comida pro Drácula. Enquanto está todo mundo conversando com o Johnny lá, os monstros amigos do Drácula, a Maeve está bem próxima dele lá, o Johnny tá falando dos lugares pra onde que ele já foi, que ele já foi pro Taj Mahal sem se preocupar com os humanos de jeito nenhum. Até que o Drácula puxa ele pra fora da rodinha dos amigos lá pra falar pro Johnny parar de dar essa suspeita de que ele é humano, mas o Johnny simplesmente fala, olha, eles só vão desconfiar que eu sou humano se você continuar me arrastando e ficar cochichando desse jeito assim, cara. Eles só vão desconfiar se você continuar cochichando assim. Então o Drácula fala pro Johnny inventar uma dor nas costas pra poder sair de lá, mas quando ele fala dor nas costas, começa a ter uma briga de galo lá, generalizada. O Drácula tenta falar pra eles parar, mas ninguém para, até que o Frankenstein vai lá pra cima num tentáculo de polvo gigante. Ele pula lá de cima, cai na piscina e depois vai o Johnny. O Johnny vai lá, pula, aí o Drácula tentando acabar com a festa, ele tira toda a água da piscina enquanto o Johnny tá caindo, então ele para o Johnny no meio do ar. Por que os vampiros têm um monte de poder? Eles têm telecinese, eles param, eles podem ler mente, podem apagar memória, podem se transformar, eles têm super força. Os vampiros aqui são praticamente deuses, cara. Então ele para o Johnny lá em cima, ele pega um monstro gosma que tem lá, coloca lá embaixo pro Johnny cair em cima dele e não se espatifar inteiro. O Johnny cai lá, fica bem. Aí o Drácula leva o Johnny pra fora do hotel. Finalmente era o que ele tanto queria fazer. Era tão fácil assim, mas ele nem chegou a tentar fazer do jeito normal, só puxando ele pra fora, mas tentou ir por passagem secreta e tudo que é lugar. E era só sair pela porta da frente. Então o Johnny fala que ele queria ficar mais lá, o Drácula fala que não, o Drácula tenta apagar a memória do Johnny olhando nos olhos dele, mas não funciona, porque aparentemente o Johnny estava com lente de contato, o Drácula fica aterrorizado vendo o Johnny tentar tirar aquela lente do olho dele, fica o tempo todo mexendo aqui, o Drácula fica, ai que nojeca, para com isso! Então o Drácula vai embora falando pro Johnny não voltar mais, senão ele vai beber cada gotícula do sangue dele. Até que quando o Johnny tá indo embora, ele fica falando o que devia ter feito com o Drácula. Aí aparece a Mavis lá, o Johnny acha que é o Drácula transformado em morcego, mas quando se transforma a Mavis fala pro Johnny que pra eles irem pra um lugar que ele ia adorar. E ele simplesmente aceita naquele jeito de garoto adolescente que tá na seca. Acho que não vai rolar não, hein? Eu vou nessa. Tem certeza? Vai ser legal. Tá bom. Os dois então vão parar no telhado do hotel lá. Aí é uma vista maravilhosa lá, tá o sol nascendo lá atrás. A Mavis fala que queria ver mais do mundo, ver mais do Avavai, que é o Havaí, que ela fala o tempo todo errado aqui os nomes das cidades, dos lugares. O Johnny fala que pra ela aproveitar, até porque ela só tem uma vida que não vai ser pra sempre. Aparentemente, mas pra ela vai ser pra sempre, porque ela é vampira mesmo. Mas só tem certa idade, uma vez só, e tem que aproveitar isso aí, tem que curtir, você tem que ser feliz com isso aí. Mas a Mavis ela estava presa naquele castelo lá porque ela tinha medo dos humanos o tempo todo por causa das coisas que já contaram pra ela. Então o Johnny decide mostrar pra ela o nascer do sol, porque ela nunca tinha visto. Claro que ele vai proteger ela da luz do sol, né? Porque ele não é louco de expor uma vampira ao sol. Então a gente corta lá pra baixo, onde tá o Drácula e os amigos dele na sauna lá. Eles estão conversando, perguntando sobre onde que o Johnny tinha ido.
falando que a Mavis e o Johnny combinavam bastante. O Drácula fala simplesmente que o Johnny simplesmente ele não era da Laia, a Laia dele não era suficiente pra Mavis. Aí o Frankenstein já fica ofendido, porque o Johnny tava fantasiado o tempo todo de Frankenstein. Ele fala, qual é? A minha família não é o bastante pra família Drácula? Aí o Drácula fala, não, eu tô falando porque ele tem cabelo arrepiado. E o Homem Invisível fala, ué, mas eu tenho cabelo arrepiado. Aí fica todo um negócio. O Drácula fala que o Johnny não ia voltar mais. Aí lá em cima o Johnny cai no telhado, ele foi lá e vai caindo. Ele cai bem exatamente em cima do colo do Drácula. Aí o Drácula já fica full pistola com ele, deixa o Johnny de castigo no meio no meio de um monte de mesa lá, porque é pro Johnny arrumar, o Johnny não conseguiu arrumar do jeito que o Drácula queria, então o Drácula deixa o Johnny bem no cantinho da parede, de castigo lá, ele começa a falar pras mesas, Alex, bote essa mesa ali, Alex, bote aquela mesa ali, e assim foi indo. Então o Jonathan percebendo como funcionava aquelas mesas lá, ele contou cada uma lá, percebendo os números dela, e falava, mesa 35 sobe, a mesa subia. Aí ele começou uma festança com o Drácula lá, era uma perseguição, o Drácula fez uma formação pra perseguirem o Johnny lá, mas não foi na meta de machucar, eles estavam se divertindo pra caramba lá. O Drácula montou uma parede de mesa assim, na frente do Johnny, então o Johnny conseguiu passar no meio pulando, e o Drácula falou, se você consegue, eu também consigo. Então o Drácula foi lá, ele pulou, aí ficou ele e o Johnny em cima de uma mesa, os dois se divertindo lá, rindo e empurrando um do outro, até que eles tromparam num cavaleiro lá, uma armadura de cavaleiro que não tinha cavaleiro, era só uma armadura, aí se mexia, era um cavaleiro fantasma. E tem uma coisa que esse filme aqui faz bem, é a relação de personagens, porque olha, a Mavis e o Johnny, eles têm uma química que é incrível, cara. Você consegue sentir que os dois são realmente próximos, que você consegue ver a química entre os dois, você consegue ver os dois juntos, você adora ver isso aqui. Também tem o Drácula com o Johnny, que você vê no começo que o Drácula não suporta ele, que o Drácula não gosta muito dele, mas ele vai se afeiçoando ao garoto, ele vai se divertindo, vai vendo como que é mais legal, sair dos paradigmas normais, como que é legal você fazer coisas novas com isso aqui. O Johnny mostrou isso aqui pra todo mundo naquele hotel lá, mostrou pra todo mundo como que era se divertir, que era só ir na boa, porque ele fala isso pro pessoal quando eles estão na piscina, fala, gente, é só ir na boa e vocês conseguem. Então o Drácula percebe que o Johnny não tava mais lá, ele pergunta pro cavaleiro pra armadura fantasma lá, onde que tava o Johnny. Então o Drácula percebe, ele tava com o Quasimodo, então a armadura fala pro outro pessoal lá para eles caçarem o Quasimodo, que é o Conde de Notre Dame. Então vai todas as armaduras para cima do Quasimodo lá, tentando recuperar o Johnny, que estava sendo levado para ser cozinhado vivo. Então o Quasimodo dá uma surra em todas as armaduras, ele bate aqui, bate ali, aí tem a ratinha dele lá que bate nas aranhas, ele consegue fugir com o Johnny. Enquanto isso tá o Drácula lá conversando com a Mavis, ele percebe que ela tá apaixonada pelo Johnny. Você até consegue perceber que ela tá bem bobinha de apaixonada mesmo, aquele rostinho lá, aquele rostinho inocente, aquele jeito de falar, aquele tom de voz lá bem apaixonadinho. Então o Drácula depois de conversar com a Mavis, ele vai resgatar o Johnny com o Quasimodo. Então o Drácula chega lá, o Quasimodo fica surtado depois de descobrir que o Johnny era realmente um humano. Então o Drácula ele paralisa o Quasimodo lá, ele paralisa a ratinha. Mas não, ele não paralisa a ratinha, ele só paralisa o Quasimodo mesmo. Então ele leva o Johnny para conhecer um certo lugar nesse hotel grandão. Ele vai até até um quarto lá tudo escuro, onde tem um quadro enorme coberto por uma cortina. Tava lá a foto da esposa do Drácula. Então o Johnny começa a contar que ele sabia de uma lenda sobre essa moça aí, que ela tinha sido queimada junto com a família toda dela. Então o Drácula revela que aquela era a esposa dele o tempo todo, e ele fala que a Maeve estava gostando do Johnny. Aí que o Johnny fica meio que sem saber o que dizer, ele fica, sério, é que aí não fala, eles falam, que legal, ou ainda bem, alguma coisa desse tipo aqui. Aí eu gosto bastante de ver essas reações dele aqui, porque é muito bom. Eu acho que Johnny, eles são um dos melhores casais que tem aqui nas animações, que era ficando só atrás de Astrid e Soluço aqui pra mim, porque eu gosto bastante de ver esses casais sendo bem desenvolvidos, cara, mesmo que não tenha muito assim mais pra frente, mas dá pra ver bastante dos dois no resto dos filmes, porque aqui vai ter os outros filmes aqui, fica tranquilo, a gente vai ter aqui todos os filmes de Hotel Transilvânia, até o 4 que é bem bobinho, mas tem uma boa relação dos dois também. Aí então chega o dia da festa da Mavis, ela vai lá, faz uma roupa nova pra ela, faz uma capinha pra ela se transforma em morcego, fica toda jeitosa com a capinha dela lá, com um visual novo pra aproveitar toda a festa dele. Enquanto tá na maior boate lá em cima, tá o lobo tentando dormir lá embaixo. Aí fica tocando o telefone, o Drácula tava pedindo pra ele ir pra festa da Mavis, que seja obrigatório todo mundo daquele hotel ir pra aquela festa. Então, indo pra festa, tá lá o Frankenstein, tá o Múmia, tá o Homem Invisível, tá o Lobo,
os quatro cantando uma música na festa da Mavis sem autotune nenhum. Enquanto tá o Johnny lá dançando, se divertindo, chega a Mavis na frente dele, aí eles começam a dançar junto, ela puxa ele lá pro meio do pessoal, aí você começa a pensar, opa, vai acontecer alguma coisa aqui. Então ela já começa a se aproximar mais dele, se aproxima e já lasca aquele beijinho nele. Enquanto está o Drácula lá no meio do povo dançando lá, e chega uma armadura e fala, senhor, olha ali no meio. Então o Drácula já vai até o Johnny, fica full pistola com ele. Aí o Drácula vai lá, conversa com o Johnny, aí aparece lá o Quasimodo lá, todo paralisado, alguém tinha carregado ele, a ratinha tava lá no meio do pessoal, aí ele começa a falar que tinha um humano lá, mas ninguém tava entendendo, porque ele tava paralisado, tem que mexer a boca. Mas tinha um homem mosca lá que conseguia entender o que ele tava falando, então ele fala que tinha um humano entre eles. Enquanto isso o Johnny tava tentando fugir lá, bem discretamente, sem ninguém perceber ele, até que quando ele fala aonde estava o humano, a ratinha fecha a porta, não deixando o Johnny fugir. Aí todo mundo já descobre que o Johnny era humano, que a ratinha tira todo o disfarce dele. Então o Johnny, para não deixar o Drácula mal, por estar ficando com a Mavis, ele simplesmente fala que odeia monstros. Não rola, eu não quero ficar com você. Porque você é uma monstra. Ele fez aquilo lá pro bem do Drácula, mas acabou que de bem pro Drácula não teve nada, porque todos os monstros detestaram isso aqui. A Mavis ficou odiando o Drácula por ter escondido isso dela, por não ter revelado pra ela. Então Johnny Slater sai do castelo, fica todo mundo odiando o Drácula. Aí o Drácula percebe que ele fez uma besteira enorme, porque quando ele foi no quarto da Mavis, ele viu que tinha uma cartinha lá da mãe dela falando pra Mavis achar o tchan dela. Aí a Mavis fala que ela tinha achado que o Johnny era o tchan dela. E a Mavis aqui também tentando desabafar com o Drácula. Ela fala que ela não tem mais sonhos, não tem mais esperança, que ela é igual o pai dela. Então o Drácula, percebendo a besteira enorme que ele tinha feito, ele vai pedir ajuda para os amigos dele. Ele vai lá embaixo, onde estava todo mundo tentando ir embora, então ele consegue convencer todos os amigos dele a ajudarem ele atrás do Johnny, porque o tchan só acontece uma vez na vida, que é o que eles falam. Então nisso eles vão atrás do Johnny, aí eles vão no meio da floresta lá, seguindo os rastros dele, até que eles acham um pedaço de roupa do Johnny. Então o Drácula pega lá o pedaço da roupa dele e fala pro lobisomem cheirar, mas o lobisomem já tava sem olfato nenhum depois de tanto trocar fralda, então ele chama todos os filhotes dele e fica toda uma bagunça lá, eles não estavam querendo cheirar a meia que o Drácula tinha pegado. Meu olfato acabou há muito tempo. Sabe quantas fraldas eu já troquei? Então o Drácula pergunta, pô, tem algum filhote seu que te respeita, que te obedece pelo menos? E então o lobo vai lá e chama a filhinha querida dele, que acho que é a Winnie o nome dela, ele chama a Winnie lá, ela já cheira a roupa do Johnny e já tira praticamente toda a vida do cara. Ela descobre em qual carro que ele entrou, a que horas ele entrou, o que ele estava comendo, se estava sol, se estava noite, se estava quente, se estava frio, se ele estava doente, se ele estava bem. Fala até em qual linha aérea ele tinha entrado, até que horas, e em qual assento ele estava sentado. Então vai todo mundo para a cidade depois de descobrir aonde que o Johnny tinha passado. Então eles estão passando pela vila lá, estão tendo um festival de monstros, todo mundo fantasiado. Eles ficam preocupados em serem descobertos, mas eles descobrem que os humanos simplesmente eles amam os monstros por ali. Então eles ficam vagando por ali, até que eles percebem que não vai dar para chegar no aeroporto com aquele tanto de gente que tinha naquela vila. Então eles decidem se revelar mesmo. O Frankenstein ele sobe num balão lá, depois do Homem Invisível ter acendido um fósforo na frente dele, porque o Frankenstein ele tem pavor de fogo, ele tem muito pavor, ele começa a gritar lá em cima, ele tenta assustar o pessoal, ele fala, gente, eu sou o verdadeiro Frankenstein, ele fala, a gente sabe, a gente te ama, então ele fala, aquele cara ali, ele é o verdadeiro Drácula, então a gente tem que ajudar ele a chegar no aeroporto, porque a filha dele tá apaixonada, e a gente não vai conseguir chegar até o cara com essa multidão aqui, ele tá no aeroporto. Então aqui já começa um monte de gente a cobrir o caminho pro Drácula poder passar, ele passa super velocidade, o pessoal falando, vai Drácula, vai, você é muito foda, você consegue, a gente te ama. Então o Drácula chegando no aeroporto, ele percebe que o avião já tá saindo pra voar. Então o Drácula ele vai correndo atrás desse avião, ele se transforma em morcego, está arriscando mesmo embaixo do sol, ele vai queimando a asa dele, ele vai falando uma velocidade imensa, porque ele tá acompanhando o avião no ar, cara. Ele chega lá em cima, lá, ele encontra o Jonathan todo triste no assento dele, tava assistindo uma versão de Crepúsculo lá. Então o Drácula fala, pô, o Johnny não vai me ouvir daqui. Então o Drácula ele vai até a cabine do capitão, ele controla o capitão para falar o que ele queria dizer pro Johnny.
Então ele fala que o Drácula fala que ele tentou esconder a filha dele do mundo, não deixando ela viver, não deixando ela ter as próprias experiências, que ele queria deixar ela ser livre para poder ter a própria vida, para ela poder ter as próprias escolhas, sem pressão nenhuma do Drácula. Então o Johnny perdoa ele, o Drácula hipnotiza o piloto, fala que vai voltar lá pro aeroporto para poder abastecer. Então não fica pistola com o piloto. O Drácula fala: "Oh, não me julguem, gente, eu tô queimando aqui fora." Então, chegando no quarto da Mavis, até que chega o Drácula indo com tudo no quarto dela, todos esfumaçados, se recuperando das assadoras que tinha, do sol que ele tinha sido exposto. Aí ele fala que vai deixar a Mavis viver a própria vida, ter as próprias escolhas. Então ele fala que a mãe dela tinha dado um presente para ela. Então ele decidiu dar o próprio, uma mochila lá. Aí ele vira a mochila, tá o Johnny. Então o Johnny já conversa com a Mavis, fala que ele é o tchan dela. Isso aqui tudo é muito lindo, essa relação dos dois. Você consegue chipar bastante os dois. Aí o Drácula fica meio revoltado, porque ele não se acostumou ainda a ver a filha dele beijar na frente dele. Aí a gente já tem aqui uma das melhores músicas pra mim de todas as animações aqui. Cara, eu não lembrava que essa música era tão boa. Pra mim ela é top 5 música das animações. Pra mim ela podia ser só um pouco mais longa. Porque pra mim ia ser bem melhor. Eu adoro ver essa música aqui várias vezes no dia a dia. Ver minha música de playlist agora, música de andar por aqui, de explorar, de fazer trilha, de qualquer coisa. Eu adoro essa música aqui, fica falando sobre sobre o Tchan ser pra valer, Tchan no seu olhar, que vai te apaixonar, essa vai ser a nossa celebração. E assim termina o filme com todo mundo saindo flutuando nas mesas voadoras que tinha lá. Então, você gostou de Hotel Transilvânia? Cara, eu gostei bastante de Hotel Transilvânia, que é um filme muito bom pra mim. Eu vou assistir qualquer hora que estiver passando, eu posso assistir agora, porque eu vou adorar esse filme aqui. Ele não é entediante, ele te diverte, ele tem boas piadas, ele tem bom desenvolvimento de personagem, a mensagem dele aqui é muito boa, que você não tem que pressionar os seus filhos, que você não tem que esconder os seus filhos, que você tem que deixar os seus filhos terem as próprias escolhas, que vocês têm que deixar os seus filhos terem a liberdade de ter as próprias experiências para eles poderem aprender. Claro que é bom ter uma orientação, mas também às vezes é bom deixar o próprio filho ter essa experiência de conhecer as coisas. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, comenta, se inscreve e compartilha com um amigo, porque vai estar ajudando bastante a gente aqui. Faz isso, meu nome é Gabriel Henrique e falou!